E é isso que a gente vai conversar com o Mozart Carvalho, que é advogado criminalista. Mozart, tudo bem? Muito boa tarde, como está? Tudo bem? Muito boa tarde, Léo. Obrigado aí pelo convite e parabéns aí por esse programa tão esclarecedor aí à população brasileira. Tudo bem, Mozart. Vamos lá. O governo Lula ficou ali numa situação complexa, porque se sabe que, de uma forma geral, o governo do PT, a própria esquerda, defende saidinhas de uma forma de tentar, vamos dizer assim, tirar um pouco da pressão, né, dentro dos presídios. A gente já sabe disso, acabou sendo pressionado pelo próprio Congresso. O governo ali, durante a tramitação, o PT acabou deixando que os parlamentares, né, livre para votar ali em relação ao próprio projeto, mas agora existe ali uma expectativa, é isso que está no site do SBT News, mostrando que o Lula pode vetar parte desse projeto. Foi orientado, inclusive, pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que poderia se ter ali reações dentro dos presídios e das próprias facções. Para além né, dessa tensão que possa haver, queria a sua opinião sobre esse projeto, sobre as necessidades desse projeto. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Léo. Léo, a saída temporária, ela é prevista aí na Lei de Execuções Penais e ela tem aquela natureza de inserção pouco a pouco do encarcerado junto à sociedade. E essa saidinha temporária é importante a gente deixar claro, porque não é para todo tipo de preso, é somente para aqueles presos que estão aí gozando do regime semiaberto e que podem ficar fora aí em assistência à sua família, em visita à sua família, em situações de trabalho, que podem ficar fora aí pelo período de 15 dias. O que a gente percebe é que está muito polarizada essa situação, e conforme você mesmo disse, o governo perdeu terreno dentro do próprio Congresso e por uma maioria bem razoável, incluindo governista, Léo, se aprovou aí essa possibilidade da suspensão da saidinha temporária, que na verdade é um saidão, o povo já chama de saidão. Os críticos contra, eles dizem que o fim desse instituto vai haver aí um esvaziamento aí de ressocialização do preso, já que essa liberdade gradativa na verdade, um teste para saber se o preso tem responsabilidade social de preso. E ainda esses críticos defendem que essa saidinha temporária é uma recompensa também à boa avaliação aí positiva do preso durante o cárcere. Já os favoráveis aí à vedação da saidinha, eles exploram muito o alto índice aí de criminalidade no Brasil e a sensação que nós temos, isso é fato em todos os estados brasileiros, de impunidade aí no sistema penal brasileiro, ou seja, se coloca muito preso para fora, segundo esses. Aliado também ao fato de que famílias das vítimas aí desses algozes que estão presos, segundo esses, passam aí a viver em constante sentimento aí de um relaxamento maior da prisão. Mas conforme você falou, a situação do governo ela não é uma situação tranquila, porque nem o próprio PT, Léo, ele assumiu posição contrária aí ao veto da saidinha. E há receio ali do Planalto que se o Lula vetar o projeto em todo ou em parte, vai haver uma sessão específica convocada na semana que vem para consolidar essa lei, para que essa lei possa ser aprovada aí pelo Congresso Nacional. Tudo bem, a gente tem uma reportagem, Mozart, aqui, da Márcia Lorenzetti e da Natália Fruet. Vê se o Thiago tem essa. Pronto, tá aí, ó. Ala política tenta convencer Lula a deixar a sanção sobre saidinhas temporárias com o Congresso. O presidente foi aconselhado por ministro da Justiça a vetar a proibição de presos saírem para encontrar a família. Parlamentares e ministros, vou ler um trecho aqui da reportagem da Natália com a Massinha, que é o seguinte: parlamentares e ministros preocupados com as pesquisas de opinião que apresentaram índices desfavoráveis ao governo, aconselharam Lula a deixar o prazo para a sanção ou veto do projeto que restringe
as chamadas saidinhas temporárias de presos a vencer. Lula tem o fim até desta quinta-feira, ou seja, até o final do dia de hoje, para decidir se irá vetar ou não o texto. O presidente se reuniu na terça com Ricardo Lewandowski, que alertou Lula sobre a superlotação nas penitenciárias e o risco que a proibição das saidinhas faça com que os presos organizem rebeliões em várias regiões do país. Além disso, a equipe do MJ pondera que a regra foi criada durante a ditadura militar e que seria um retrocesso restringir as saídas dos presos do semiaberto. Apesar dos alertas, a ala política defende que Lula faça a chamada sanção tácita, que é quando o presidente não se manifesta, o prazo vence e a proposta volta para o Congresso e a sanção seria feita pelo senador Rodrigo Pacheco. Mozart, o governo de fato ficou numa saia justa, né? Sinuca de bico. Ficou uma sinuca de bico. Porque se veta esse projeto, vai ser acusado na próxima saidinha que tiver algum crime relacionado com saidinha, a conta vai para o Planalto, né, que vetou. Ao mesmo tempo, a gente sabe, do ponto de vista político e de segurança pública, que de fato a tensão dos presídios vai ser muito forte, então você pode ter uma escalada por conta disso. Já foi alertado, inclusive, né, por investigadores que essa escalada pode acontecer. Então, a saída aí, essa reportagem aqui da Natália Fruê e da Massinha, mostra muito claramente, seria o presidente, nesse momento, se abster e deixar para o Congresso a solução. O que é que você imagina dessa solução, Mozart? Olha, Léo, o que a gente pensa? A gente sabe que o governo ele tem aí a sua base, a base de esquerda, ela tem historicamente decidido aí contrária ao endurecimento penal, e o próprio ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele já deu um cenário para o presidente de como deveria se comportar nesse caso. Então, o que penso eu que vai acontecer exatamente nessa mesma fase, nessa mesma situação aí da reportagem, e muito bem colocada, parabéns aí a jornalista, que o governo vai fazer o seguinte: ele vai deixar essa responsabilidade com o Congresso Nacional e vai tirar das suas costas a responsabilidade de vetar algo que vai certamente contrariar aí a sua base eleitoral, que é totalmente favorável aí à facilidade penal, não o endurecimento penal. Então, essa vai ser a saída do governo, não tem a menor dúvida. Creio que o governo não vai, no meu entender, não vai se manifestar nesse sentido, ou se manifestar, não vai se manifestar, primeiro a possibilidade dele não se manifestar, para que ele perca o prazo aí, hoje, e esse prazo é hoje, para que ele perca o prazo aí, e se isso acontecer, vai valer a lei. Porém, ele vetando, e aí me perdoe aqui, ele vetando a lei, que eu acho que é isso que vai acontecer literalmente, ele deixando para o Senado, ele tira a responsabilidade das costas dele e não afeta aí a sua base governista. Porém, Léo, eu vejo assim que isso se ele vetar essa lei, também vai criar para ele, e a tendência é vetar, vai criar para ele um desgaste de uma certa forma no Congresso. A gente já sabe que o governo está um pouquinho desgastado aí com determinadas situações, já que esse texto, a gente não pode esquecer disso, que ele foi apoiado com amplo apoio aí da Câmara e do Senado, e volto a dizer, incluindo governista e posições de petistas, de parlamentares petistas que assumiram aí posições bem contrárias aí a essa lei. E bem contrárias à lei, não, bem favoráveis à lei. E o receio do Planalto é que o Congresso possa reagir, sim, para derrubar o veto. Isso vai acontecer, não tem a menor dúvida. Porém, a lei, Léo, ela tem alguns... Eu entendo que vetar a lei, vetar a VEP, principalmente nessa situação do benefício dos detentos poderem se utilizar
da saidinha temporária, a gente sabe eu acho que é um recrudescimento muito, muito pesado. Por quê? Porque o cumprimento dessa lei especificamente para aqueles que já estão no regime semiaberto, e aqui vai uma posição pessoal, aqueles que já estão no regime semiaberto, e nesse regime semiaberto, já que ele cumpriu ali pelo menos 1/6 da pena, ou então, se ele for réu primário, né? E se ele for réu reincidente, aí 1/4 da pena, ele tem a possibilidade de sair aí até 5 vezes no ano para visitar a família, para estudar fora da cadeia, sem aquela vigilância direta. E isso tem muito, sim, se a gente puder analisar de uma forma bem crua, simplesmente aí voltada para... Mozart, eu vou te interromper rapidamente. O ministro Lewandowski está falando aqui, possivelmente sobre esse assunto. Vamos para a transmissão, por favor. Vamos Thiago. ouvir. Famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto, atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família, que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna. O que nós examinamos e constatamos é que o universo de pessoas beneficiadas é bastante limitado. São apenas aquelas pessoas que se encontram, repito, no regime semiaberto, aquelas que saíram do fechado e vão para o semiaberto, porque têm méritos prisionais, estão de acordo com a legislação e que estão na antevéspera de ingressar no regime aberto. Esse número de pessoas teoricamente contempladas se resume a 118.328 pessoas, homens e mulheres. É um universo bastante restrito. Dizendo, então, às senhoras e os senhores que estão presentes, que nós preservamos todas as outras restrições que foram estabelecidas pelo Congresso Nacional, quais sejam a necessidade de exame criminológico para a progressão de regime, segundo lugar, o uso de tornozeleiras eletrônicas, e, mais importante, nós preservamos, ou seja, o presidente vai sancionar uma restrição que me parece bastante drástica, mas, na opinião do Congresso Nacional, e também nós anuímos no Ministério da Justiça e da Segurança Pública e também com o beneplácito da Advocacia Geral da União, nós preservamos o parágrafo 2º do artigo 122 da Lei de Execução, que foi introduzida pelo Congresso Nacional, que diz que todos aqueles, ainda que estejam no regime semiaberto, mas que tenham praticado crime hediondo, incluindo, por exemplo, latrocínio, estupro, pedofilia, ou que tenham praticado crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, por exemplo, um roubo à mão armada, não terão direito a essas saídas temporárias. Portanto, o que nós estamos fazendo é sugerindo ao presidente da República, e certamente ele acatará, por motivos humanitários e por motivos constitucionais, preservar apenas e tão somente a possibilidade do preso que está em regime semiaberto visitar a família, porque nós consideramos que isto é um direito ou um benefício que permite, que facilita, isto universalmente nos países civilizados, a ressocialização daquele que está custodiado pelo Estado e que merece também a proteção do Estado. Tudo bem, Mozart está com a gente ainda? Mozart, rapidamente aqui, vamos rapidamente aqui, só para a gente fechar o assunto, Mozart. De fato, o que o Lewandowski está dizendo aqui é que o governo, efetivamente, vai fazer um veto pontual. Tem razões parcial, tem razões, justamente porque fere a Constituição em determinados momentos, justamente aquilo que você estava falando. Queria, só para a gente encerrar, Mozart, muito rapidamente, por favor.
Olha, eu não esperava outra coisa do governo. Achei que fosse isso mesmo, e isso foi exatamente aí orientado pelo ministro Lewandowski. E a gente sabe que a própria OAB, ela vai inclusive se inserir contra, a OAB já se manifestou nesse sentido, vai se inserir contra numa ação de constitucionalidade dessa lei lá no STF. Então, longe disso estar resolvido também com esse voto parcial aí do presidente. Só para entender como que vai ser resolvida a situação agora, é que vai exclusivamente para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai aprovar, inclusive, aquele parcial que o presidente votou, e esse parcial que o presidente votou, sendo aprovado pelo Congresso, a lei ainda assim vai sofrer uma discussão lá no STF. Tem tudo, às vezes, para cair a lei inteira. Então, só para tratar Muito em bem. miúdos aí o final dessa lei e tudo que vai acontecer. Mozart Carvalho, muito obrigado aqui pelas explicações, pela simpatia, pela gentileza. Forte abraço. Agora sim, boa noite. Até a próxima. Obrigado, Léo. Deus abençoe vocês aí.